Olá, mulheres lindas! Como estamos? Estamos começando a nossa sexta da essência e só agora faltam 3 capítulos do livro O que os olhos não veem, mas o coração sente, para concluirmos nossas 21 sextas-feiras. Então, hoje eu te convido a conversar sobre um tema, na verdade uma palavra que às vezes a gente associa muito à força, à ousadia, a grandes atos, né? Porém, no fundo, ele nasce em lugares mais íntimos da nossa alma, né? A coragem. E olha, quando eu estava lendo esse capítulo hoje, ele falou muito ao meu coração. Porque, de fato, às vezes a gente sabe que temos essa coragem, mas em alguns momentos a gente fica com medo, né? Então, passei uma semana que eu estava assim, não que me faltasse a coragem, mas estava o medo querendo passar assim e querendo me afastar daquilo que está no meu coração, né? A intenção do coração. Então, a coragem, ela não entra com barulho. Ela entra com decisão. Olha, isso foi muito forte quando eu estive pensando e lendo o livro de Eubone, né? Porque a coragem é o coração em movimento, gente. E aí eu trouxe para vocês, né? Nós vamos já falar da nossa frase marcante, mas eu estive pensando, enquanto estava lendo, que não é sobre ter medo, é sobre ir apesar do medo. Não é sobre o outro, é sempre sobre a gente mesmo. E quando eu estive pensando sobre isso, trouxe assim uma luz, trouxe uma coragem vindo. Porque, na verdade, eu quero começar te lembrando aquilo que eu lembrei hoje. Coragem não é ausência de medo. Coragem é seguir mesmo com a presença do medo. Porque quem espera o medo passar para viver, por muitas vezes pode adiar a sua própria vida. Então, eu queria trazer para vocês, né, baseado no capítulo do livro do Eubone, trazer para vocês o significado da palavra coragem. E você vai perceber o quanto é profundo esse conceito, que é uma palavra em latim, que significa agir com o coração. Olha como é profundo isso, né, gente? Coragem não é agir sem pensar, como às vezes a gente foi ensinado. Tem coragem, bora, toma a decisão. Também não é agir para impressionar alguém, não é agir, né, com uma explosão de alguma coisa que tem que ser feito, tomar uma decisão logo. Coragem tem a ver com agir com verdade. Está alinhada, né, com aquilo que pulsa no nosso coração. Isso foi o que mais foi forte para mim hoje. É o que pulsa forte no nosso coração. Olha, gente, isso é muito profundo. Por quê? Porque não é sobre o outro. É sobre a gente mesmo, né? É sempre sobre você. E sobre, no caso, sobre nós, né? Nunca é sobre o que o outro está pensando e o que o outro está intencionando a meu respeito. É sempre sobre a minha consciência. Então, é sobre a minha verdade. É sobre o quanto você está sendo fiel ao que você sente, ao que você pensa e o que você sabe e o que você precisa. Olha só, é sobre o que eu sinto, é sobre o que eu sei e é sobre o que eu preciso. E foi sobre essas 3 coisas que eu fiquei pensando hoje, quando eu estive lendo o livro de Eubone. E aqui eu trago para vocês a frase marcante, eu vou ler do próprio livro. Mas quando eu estive lendo aqui essa frase marcante, que parece de Sêneca, né? Que ele diz assim: a coragem conduz às estrelas, o medo à morte. Eita, essa frase é forte, né? Mas, quando ele diz conduz às estrelas e o medo à morte, aqui não quer dizer necessariamente a morte física, mas
Aí ele também fala da morte de muita coisa que a gente deixa morrer. Os nossos sonhos, a morte às vezes da nossa autenticidade, a morte de coisas importantes, decisões importantes que precisamos tomar, a morte das partes nossas e vão sendo silenciadas e vivemos apenas para evitar os riscos. O medo, ele sempre vai nos paralisar. A coragem, ela vai sempre nos movimentar, gente. E isso é o que precisamos pensar. A coragem, ela não é grandiosa, ela não é um movimento grandioso. A coragem, ela está no cotidiano. Às vezes, quando ouvimos a palavra coragem, a gente passa para aquela ideia na nossa cabeça das grandes cenas, né? Daquelas decisões surpreendentes e poderosas e grandes que a gente tem que fazer. Às vezes, aquela coisa que a gente precisa mudar a vida por completo, fazer assim um giro de 90 graus, né? Mas a maior parte da coragem, ela acontece no nosso dia a dia. Coragem é dizer não sem culpa. Coragem é dar limites quando é necessário. Coragem é a gente sustentar uma escolha que a gente tomou decisão. É ter conversas difíceis quando é necessário. É parar da gente se abandonar e para continuar agradando o outro ou alguém. Coragem muitas vezes não grita. Ela só sussurra aqui, ó, vai assim mesmo. Então, olha o que a coragem vai fazendo dentro de nós. Enquanto o medo, ele já vai fazendo outro movimento. Mas você poderia me dizer assim, mas Paula, o medo não faz parte? Sim. E aqui tem uma verdade libertadora sobre isso que a gente já ouviu muitas vezes. Sentir medo não significa falta de coragem. Na verdade, geralmente a coragem, o medo ele está lado a lado com a coragem. O problema não é a gente sentir o medo. O medo a gente vai sentir. O problema é deixar o medo nos paralisar. É deixar com que a gente aceite determinadas coisas por causa do medo. E tem muitas de nós que ficamos esperando, como eu estava semana agora refletindo sobre isso, a gente fica esperando estar pronta, né, segura, mais confiante para poder fazer algo novo, ou então para agir. Né? Só que muitas vezes a confiança, gente, vem depois que a gente dá o primeiro passo. E eu tive pensando sobre isso. Paula deu o primeiro passo. E aí, com passo a passo, a coragem vai ali com você. Então, primeiro você vai. Não é a coragem que vai antes, não. A gente vai primeiro e a coragem vai caminhando conosco, vai nos envolvendo no processo. Depois a gente percebe que a gente conseguiu. Então, a coragem ela vai crescendo dentro de nós. E também não é sobre o outro. Sabe? Quantas vezes a gente fica, eu vou tomar determinada decisão, coragem em relação ao que o outro está pensando de mim, porque o outro está esperando de mim essa decisão. Gente, não é sobre o outro, é sobre a gente mesmo. É sobre o que o nosso coração está dizendo, é sobre a nossa consciência, é sobre a nossa verdade. Então, muitas vezes a gente entrega o poder para outras pessoas validarem as nossas escolhas. Esperamos a aprovação, esperamos o entendimento, esperamos os aplausos, esperamos a permissão dos outros. E olha, gente, eu era assim. Muitas vezes eu esperava o aplauso do meu parceiro, a aprovação do meu parceiro. Eu esperava a permissão do meu parceiro. Né? Então, o que eu quero trazer para vocês é que, mas viver a nossa própria verdade exige muita coragem. E é a coragem de se escutar a gente mesmo, mesmo quando o outro não nos compreende, é coragem. Ser fiel ao nosso coração, mesmo não é desrespeitar o outro, não é desrespeitar ninguém, a gente ouvir o nosso coração. E sim, a gente não se desrespeitar.
Às vezes a coragem está justamente em parar de perguntar para todo mundo o que fazer e começar a perguntar para si mesma. O que em mim já sabe a resposta? Foi essa pergunta que eu me fiz hoje. Paula, o que você já sabe a resposta? Né? Então, como a gente ser mais fiel ao nosso coração? Né? Então, ser coragem é agir com o coração. Então, a pergunta não é apenas do que eu tenho medo. A pergunta também é o que o meu coração está pedindo há tempo que eu estou adiando. Então, talvez o meu coração, ou o seu coração, está pedindo mais descanso. Talvez o nosso coração está pedindo mais posicionamento, esteja pedindo mais mudança em alguma coisa que a gente precisa mudar. O nosso coração esteja pedindo mais honestidade numa relação, num relacionamento que a gente tem. Está pedindo mais um recomeço, recomeçar algo que a gente precisa recomeçar. Às vezes ele está pedindo que a gente volte para a gente mesmo, dê um tempo para a gente mesmo, e a gente simplesmente está deixando de lado. Então, ser fiel ao coração não significa agir por impulso. Significa agir com verdade, com consciência, com responsabilidade, mas sem se trair, gente. É o que eu muito pensei hoje à tarde. Não nos trair sobre aquilo que nós acreditamos, sobre aquilo que a gente defende como nossa verdade. Como a gente está em nós com clareza. O nosso respirar dessa verdade que faz parte da nossa própria vida. Então, eu trago para vocês agora uma aplicação prática, algo para a gente aplicar agora nesse momento, pensando sobre isso, sobre a coragem. A gente precisa pensar que verdade, ou que verdade você, ou nem verdade, vamos dizer assim, o que você está engolindo que você está considerando que é verdade. Coloque limite com respeito em algo que você precisa pôr limite e você não está colocando. Faça uma escolha que esteja alinhada com você. Eu escolho isso, eu sustento isso, eu tenho consciência disso. Interrompa um padrão que esteja te enfraquecendo. O que está te enfraquecendo? Vamos interromper esse padrão. Dê um passo, mesmo pequeno, na direção do que o seu coração está pedindo. E foi o que eu pensei hoje, gente. Foi o que eu analisei hoje. Dê passo, mesmo que seja pequeno. A coragem, ela cresce no exercício. Quanto mais você se honra, mais forte você se torna por dentro. E aí eu trago pra gente, como sempre, o nosso diário de bordo. Eu espero que vocês continuem escrevendo nesse diário, praticando, observando aquilo que você tem, vamos dizer assim, aprendido durante essas nossas sexta-feira. Que você possa estar aproveitando dessa forma como eu estou trazendo esse livro, com exercício, com prática, para você crescer, para você também se transformar cada dia mais, porque esse é o nosso grande objetivo. Então, agora é hora da gente pensar, e eu trago aqui um convite para a gente avaliar a nossa coragem. Como é que anda a nossa coragem em relação à nossa família? Como é que anda a nossa coragem em relação ao nosso parceiro, o nosso relacionamento, ou até o nosso interesse amoroso em alguém? Como anda essa nossa coragem em relação às nossas amizades? Como é que anda essa coragem? Como é que anda a nossa coragem em relação à nossa carreira? Quantas vezes a gente fica nesse meio de medo, né, de insegurança com relação à nossa carreira, aquilo que a gente está realmente tomando decisão na nossa vida de seguir, né? Então, isso eu gostaria que vocês olhassem com carinho, avaliassem com carinho todos esses questionamentos, tá? Escreva, gente. E nada de escrever aquilo que não é real, tá? Escreva aquilo que é real. Avalie de forma realista, né? E aí o que você pode fazer em cada área para ser mais fiel ao que está em seu coração, tá? Então, não precisa escrever o ideal, tá? Escreva o real mesmo. Como é que anda isso? Será que você tem ficado calada? Será que você tem se diminuído? Será que você tem vivido para
corresponder ao que os outros esperam de você? Será que onde que você precisa de mais verdade? Onde já passou a hora de você escolher você? Então, esse é o nosso diário de bordo, para que a gente possa estar pensando e respondendo com clareza e consciência essas perguntas. E hoje eu quero te lembrar uma coisa simples, mas poderosa que foi para mim também hoje. Você não precisa esperar o medo desaparecer para viver o que a gente precisa viver. A coragem não é a ausência de tremor. E a decisão não deixa o tremor comandar a sua vida. Essa é a nossa decisão. É não deixar que esse tremor comande a nossa vida. Que você tenha a delicadeza de ouvir o seu coração e a firmeza de honrá-lo. Não só de ouvi-lo, mas de honrá-lo com a sua consciência, com as suas decisões, com a sua verdade. Porque coragem é assim, é agir com o coração. E às vezes o passo mais corajoso da vida é simplesmente parar de se abandonar. Vamos parar de nos abandonar. Vamos olhar com mais consciência e verdade para dentro de nós mesmas e vermos o tanto que precisamos ainda validar muitas coisas em nossas vidas. Para vivermos essa vida com propósito, com leveza, com gratidão, é necessário ter coragem de ser verdadeira com você mesmo. Então, com carinho e até a nossa próxima Sexta da Essência. Beijo no coração de vocês.